TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 7 de abril, e você vai ver a seguir. Renovação com assina ao vivo em Petrópolis vira alvo do TCE. Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal termina com 57 mortes nas estradas brasileiras. Ação entre a Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa Teresa busca incentivar a doação de sangue em Petrópolis. Petrópolis cria campanha permanente para reduzir faltas no SUS. Carretas de saúde começam atendimento em Três Rios e Nova Tribuna. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira, dia 6 de abril, na estrada do Palmital em Nogueira, aqui em Petrópolis. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5 horas da manhã, depois que a árvore de grande porte caiu na estrada do Palmital em Nogueira. A queda causou interdição total da rua e os bombeiros finalizaram o corte da árvore por volta das 7h30 da manhã. A árvore atingiu a fiação elétrica e afetou o fornecimento de energia da região. Equipes da Enel atuaram no local para normalizar a situação. Apesar da ocorrência, não houve vítimas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, identificou falhas no processo de prorrogação do contrato do estacionamento rotativo em Petrópolis. O TCE informou que o processo possui irregularidades formais e também técnicas. A decisão foi tomada após análise do órgão que avaliou os documentos enviados pela Prefeitura de Petrópolis. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identificou algumas falhas no processo de prorrogação do contrato da Sinal Vida, que realiza o serviço de estacionamento rotativo em Petrópolis. Entre os principais problemas estão a falta de justificativas completas para a renovação do contrato, a ausência de estudos atualizados e dúvidas sobre a vantagem econômica da prorrogação. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Petrópolis não apresentou de forma clara que a prorrogação do contrato é a melhor opção. O TCE destacou a ausência de uma análise comparativa com outras alternativas, como uma nova licitação. Também foi apontada a falta de um estudo técnico detalhado que demonstre os benefícios para o município e para os usuários do sistema. Diante das falhas citadas pelo TCE, a Corte não aprovou a maneira que o processo foi conduzido. Com isso, o tribunal determinou que o Executivo Municipal adote medidas para corrigir os problemas identificados. Entre as recomendações estão a apresentação de estudos técnicos mais completos, justificativa clara da escolha pela prorrogação, análise econômica que comprove a vantagem para o município e maior transparência no processo. O estacionamento rotativo é o sistema que regula o uso de vagas em vias públicas, geralmente com cobrança por tempo. Esse tipo de serviço costuma ser concedido a empresas privadas por meio de contrato administrativo. O estacionamento rotativo é criticado por moradores pela qualidade do serviço prestado e pelo preço cobrado. Muito ruim. Por quê? Péssimo. Paga taxa muito alta, né, cara? E não tem segurança nenhuma. Entendeu? E aonde tu para, tu é multado. Então tu não tem lugar para parar. Então, tu para, tu fica ali 5 minutos, o cara já tá te cobrando. Tem que ficar pagando caro. Quando não tem ninguém, tem que pagar flanelinha. Então tá difícil. Eu acho um absurdo. É caro? Caríssimo. O público de Petrópolis sumiu em conta do estacionamento rotativo. Porque o pessoal que vinha para a Roteireza fazer compra tem um gasto maior. Pedágio, combustível e estacionamento. Cidade que é a nossa cidade turística,
Os turistas vêm pra cá, já é roubado no estacionamento, gente. Isso é um absurdo, pô. Isso aí pra mim não existe, não. Outro ponto levantado pelos motoristas é a dificuldade de encontrar vagas nas ruas. Tá tudo cheio, já tá tudo cheio. Aí tem que parar o estacionamento privativo, porque felizmente paga um pouquinho maior, né? Mais caro. E aí na rua não tem vaga. Vaga no centro não tem, não existe. É horrível. No centro, principalmente, tem muita dificuldade. Para mais estacionamento rotativo, mesmo particular, privado. Porque na rua é impossível. O tribunal também destacou que as decisões desse tipo precisam seguir princípios da administração pública, como legalidade, eficiência e transparência. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, o contrato pode sofrer questionamentos ou até mesmo ser cancelado. Lembrando que em 2022, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, invalidou o contrato de renovação com a empresa, cujo período se estendia por 10 anos, ou seja, com prazo até 2035. A medida foi adotada após a criação de uma comissão especial na Câmara, que com 14 assinaturas dos parlamentares pedia a anulação do novo aditivo. O Correio Petropolitano questionou o município sobre a renovação e aguarda um posicionamento da Prefeitura. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa 2026, realizada entre os dias 2 e 5 de abril. Em 4 dias de fiscalização nas rodovias federais, foram registrados mais de 800 acidentes em todo o país. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 808 sinistros, com 57 mortes e 814 pessoas feridas. Durante o período, cerca de 79 mil veículos foram fiscalizados e mais de 101 mil pessoas abordadas. A infração mais registrada foi o excesso de velocidade, com mais de 31 mil motoristas flagrados por radares. As ultrapassagens irregulares, foco da operação desse ano, somaram mais de 4.700 casos. Já no estado do Rio de Janeiro, as 5 mortes registradas se concentraram entre sábado e domingo, com 4 casos de atropelamento registrados em menos de 24 horas, em um acidente envolvendo um motociclista. Também chamaram atenção as infrações por falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha, além do não uso de capacete por parte dos motociclistas. Mesmo com a fiscalização intensa, muitos motoristas continuam desrespeitando regras básicas de segurança e colocando vidas em risco. A mistura de álcool e direção também foi alvo de fiscalização. 65,5 mil testes do bafômetro foram feitos e resultaram em mais de 1.200 autuações e 67 motoristas presos. Por outro lado, o uso do celular ao volante gerou centenas de flagrantes e cerca de 2.700 veículos foram recolhidos por irregularidades. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dados ainda são preliminares, mas reforçam a necessidade de conscientização para reduzir acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. E uma ação realizada nesta segunda-feira em Petrópolis incentivou a doação de sangue na cidade. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Turismo em parceria com o GSH Banco de Sangue Santa Teresa e acontece até o dia 19 de abril. A proposta da ação, realizada através da parceria entre a Secretaria de Turismo de Petrópolis e o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, foi conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e aumentar o número de doadores. A doação é fundamental para garantir o atendimento de pacientes em hospitais e em situações de emergência. Nós fizemos questão de engajar todos os servidores para que nós possamos ter essa colaboração junto ao Banco de Sangue, visto, né, os estoques baixos, e entendendo essa importância, nós então tivemos essa iniciativa lá na Secretaria. Aumenta o número de doadores. É algo que está muito difícil da gente conseguir ultimamente, porque o número de pacientes está muito grande. E essas campanhas aí junto à Secretaria é muito importante, porque nos ajudam a salvar vidas. A campanha começou nesta segunda-feira e segue até o dia 19 de abril. E segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, mais ações como essa precisam acontecer na cidade. A gente resolveu apoiar e abraçar essa causa, né? E a gente
Fica aqui como um estímulo para outros colegas secretários que possam fazer também nas suas secretarias, convocar toda a população, é rápido, não dói, é muito prático e muito seguro. A campanha serviu como motivação para os funcionários da Secretaria de Turismo realizarem uma boa ação, e cada uma delas pode salvar até 4 vidas. A Secretaria ter essa iniciativa, eu acho que é plausível, é importante, é bonito, é muito bom. É tranquilo, eu já sou doador há bastante tempo, já estou acostumado. Tem que entender que uma doação salva vidas, entendeu? Então eu acho importante fazer, cada um fazendo um pouquinho, a gente salva muitas vidas, entendeu? Então, se você puder doar, eu acho importante você fazer isso. Você aí que está aí e acha que tem algum problema, que dói, aqui ó, não dói nada, é rápido, indolor, é bem tranquilo. Segundo a captadora do Banco de Sangue Santa Teresa, Eliane Custódio, todos os tipos sanguíneos são importantes, mas neste momento o estoque do tipo O negativo se encontra muito abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais da região. Os negativos, eles são a minoria, né, da população, e o O negativo a gente está, infelizmente, está bem baixo, que é muito importante. Quem for desse tipo sanguíneo, vir fazer a sua doação regularmente. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, na unidade localizada no bairro Bingen, na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. A campanha vai até o dia 19 de abril, então todos estão convidados, né, colegas, servidores, toda a população de Petrópolis, para que nós possamos ajudar o Banco de Sangue. E a Prefeitura de Petrópolis realizou a manutenção da iluminação no entorno da rodoviária do Bingen. Ao todo, 21 pontos de luz passaram por substituição de luminárias de LED ou receberam reparos. Estamos aqui agora ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que é quem vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Fala um pouco mais sobre essa manutenção na iluminação. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, o serviço foi executado pelo Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, e também realizou serviços nos terminais do Centro, Correias e Itaipava. As luminárias que foram substituídas ou reparadas ficam na pista que dá acesso à entrada da rodoviária, ao estacionamento e nos pontos de táxi. São luminárias de 150 de potência, que ficam nos postes mais altos da localidade. Segundo a Prefeitura, a ação tem como objetivo garantir mais conforto e segurança para os passageiros que utilizam o local diariamente. Desde o ano passado, o município vem ampliando a iluminação nos terminais de ônibus da cidade. Os terminais do Centro, Correias e Itaipava foram atendidos com a instalação de mais de 150 pontos de luz no total, que ampliam a luminosidade nas áreas onde ficam os passageiros, nas baias e nas faixas de circulação dos ônibus. Também nessa semana, outras regiões também receberam manutenção pelo Departamento de Iluminação Pública. No Quitandinha foram feitas 16 substituições de luminárias de LED próximas ao acesso do Independência. Já no Retiro, foram realizadas 4 trocas e 5 manutenções ao entorno da 55ª Delegacia de Polícia. Em ambos os casos, os pontos de luz também ficam em postes mais altos e as luminárias são de 150 de potência. Bom, uma notícia muito boa, né? A população sempre pede pela manutenção da iluminação na cidade, que é uma medida, como a gente falou aqui, de segurança também, né? Então, essa ação continue para beneficiar a população. Volto com você, Mariana. Evelyn, pois é, realmente essas ações de manutenção da iluminação aqui em Petrópolis são muito importantes, principalmente porque nesses pontos, né, muitas pessoas circulam, então para a segurança do local precisa estar bem iluminado. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações, viu? Olha só, gente, Petrópolis passa agora a contar com uma nova estratégia para combater as faltas em consultas e exames na rede municipal de saúde. Foi sancionada a lei que cria a campanha permanente Você Faz Falta, com foco na conscientização dos pacientes sobre a importância do comparecimento ou do aviso prévio em caso de ausência. A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar os usuários do Sistema Único de Saúde sobre os impactos negativos das faltas em consultas e exames sem aviso prévio, que geram desperdícios de recursos públicos, aumentam as filas de espera e prejudicam outros pacientes que aguardam atendimento.
A campanha prevê ações educativas contínuas, com o uso de materiais impressos e digitais, reforçando a importância do comparecimento e da comunicação antecipada quando não for possível comparecer. A proposta busca estimular a responsabilidade coletiva e o uso consciente dos serviços de saúde. A lei também determina a instalação de painéis informativos nas salas de espera das unidades de saúde, com dados mensais sobre o número de faltas registradas em consultas e exames, além de mensagens educativas alertando sobre os prejuízos causados ao sistema e também à população. A atualização das informações ficará sob responsabilidade do coordenador de cada unidade. Além disso, o Poder Executivo poderá regulamentar a lei e firmar parcerias, convênios ou termos de cooperação para ampliar o alcance e a efetividade da campanha. Vale destacar que a Lei nº 9.178 é de autoria do vereador Júnior Paixão. E ainda falando sobre consultas e exames do SUS, mas agora indo para outra cidade aqui da nossa região de cobertura, as carretas do programa Agora Tem Especialistas começaram a atender pacientes do Sistema Único de Saúde nesta segunda-feira em Três Rios e também em Nova Friburgo. As unidades móveis do governo federal levam serviços de saúde até regiões com maior demanda, com foco no diagnóstico precoce de doenças. Em Três Rios, os pacientes têm acesso a consultas com especialistas e exames de tomografia. Já em Nova Friburgo, os atendimentos são voltados principalmente para a saúde da mulher, com consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias. Os atendimentos são realizados por equipes multiprofissionais, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O acesso aos serviços é feito por meio de agendamento prévio, com encaminhamento das secretarias municipais de saúde para garantir a organização dos fluxos. As carretas devem permanecer por cerca de um mês em cada cidade, garantindo continuidade no atendimento e ampliação do acesso à população. O programa conta atualmente com 63 unidades móveis em todo o país e já realizou atendimento em 16 regiões de saúde, com a meta de ampliar esse número até o fim do ano. E você vai ver no próximo bloco. Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em Petrópolis. Homem é preso por furto de celular em casa lotérica de Pedro do Rio. Armas de uso restrito e drogas são apreendidas no Quitandinho, em Petrópolis. Veículo clonado é apreendido em Areal. Polícia Federal intercepta arsenal com 6 fuzis e 11 pistolas em barreira policial na Via Dutra. Polícia Federal prende mulher que transportava 4 fuzis e uma pistola. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E um homem foi preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em Petrópolis. A ação foi realizada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. A ação realizada na manhã desta terça-feira, intitulada de Operação Tolerância Zero, tem como objetivo reprimir a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante as buscas, os policiais da Delegacia da Polícia Federal de Nova Iguaçu confirmaram que o principal investigado armazenava e compartilhava material ilícito com conteúdo de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante. O celular dele foi apreendido e encaminhado para a perícia técnica criminal. O preso foi encaminhado ao posto da Delegacia Federal em Petrópolis e vai ser conduzido para o sistema prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E um homem de 48 anos foi preso por ter furtado um celular na tarde de segunda-feira em uma casa lotérica localizada na estrada União Indústria, em Pedro do Rio, que é o distrito aqui de Petrópolis. O aparelho foi recuperado após ter sido trocado em uma loja da região. Policiais militares foram acionados por uma funcionária de uma casa lotérica em Pedro do Rio, que relatou que um indivíduo havia furtado um aparelho celular do balcão do estabelecimento. Com base nas informações, os agentes se deslocaram até uma ponte próxima, onde o suspeito já havia sido contido por populares. O homem foi conduzido de volta para o local do crime, onde imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação criminosa. Diante das evidências, ele confessou ter realmente furtado o aparelho e informou que já havia trocado em uma loja de celulares da região. Os policiais foram até o estabelecimento indicado, onde o proprietário confirmou a negociação e apresentou o aparelho subtraído que já havia sido formatado. Por essa razão, o suspeito foi encaminhado para a 106ª Delegacia em Itaipava, onde permaneceu preso pelo crime de furto. Já o responsável pela loja vai responder em liberdade pelo crime de receptação culposa, que indica que ele não sabia que o aparelho era furtado. O celular foi recuperado e devolvido para a vítima. E policiais militares realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na manhã de segunda-feira, na localidade conhecida como Casinhas do Espírito Santo, no bairro Quitandinha, também aqui em Petrópolis. A ação terminou com a apreensão de uma submetralhadora e drogas. Além disso, uma mulher foi presa no local. A ação foi desencadeada após informações de inteligência que indicavam o transporte de armamento utilizado por criminosos ligados ao tráfico na região do Quitandinha, vindos da comunidade da Provisória, no bairro Cascatinha, em Petrópolis. Durante as investigações, os agentes localizaram e apreenderam uma submetralhadora calibre 40, um silenciador, um monóculo, 2 carregadores alongados e 24 munições do mesmo calibre. Além do armamento, também foram encontrados no imóvel 69 sacolés de cocaína, totalizando cerca de 120 gramas do entorpecente. Uma mulher de 21 anos, responsável por guardar o material, foi detida no local. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a 105ª Delegacia no Retiro, onde permaneceu presa pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E um veículo clonado foi apreendido em Areal, em uma ação realizada no bairro Delícia, na noite de segunda-feira. Os 2 envolvidos foram ouvidos e liberados. Uma equipe da Polícia Militar realizava um patrulhamento no momento da abordagem. O repórter Gabriel Toledo volta para trazer mais informações.
durante a verificação inicial e um patrulhamento realizado no bairro Delícia, em Areal. A placa e o chassi do veículo apreendido apresentavam estar em conformidade com a documentação apresentada. No entanto, haviam inconsistências nos caracteres identificadores que levantaram suspeitas. Diante da situação, o veículo, conduzido por um homem de 27 anos, foi encaminhado por uma verificação mais detalhada junto à Polícia Rodoviária Federal, onde foram constatadas adulterações na placa, além de divergência na numeração do motor. Com a confirmação dos indícios de clonagem, o veículo foi apreendido e apresentado na 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde vai permanecer à disposição da perícia técnica. Os envolvidos, um homem de 27 anos e outro de 50 anos, foram ouvidos e liberados, sendo instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos. Ainda durante a ocorrência, foi constatado que o condutor não possuía a habilitação, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E a Polícia Militar prendeu um homem e também apreendeu um adolescente em uma ação de combate ao tráfico de drogas na segunda-feira em Três Rios. A operação teve início após denúncias de que uma casa no bairro Habitat era utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais foram até o imóvel, que era utilizado como ponto de tráfico de drogas no bairro Habitat, em Três Rios. No local, os agentes constataram movimentação típica do crime, com revezamento entre os envolvidos na comercialização de entorpecentes. O adolescente de 16 anos tentou fugir, mas foi apreendido posteriormente. E um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo, foram apreendidas 40 pedras de crack, R$ 105 em espécie e um celular. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. E uma ação da Polícia Federal resultou na apreensão de um arsenal de armas na manhã desta segunda-feira, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no sul fluminense. Na ocasião, um casal foi preso em flagrante. A abordagem aconteceu durante uma barreira policial, montada para combater o tráfico interestadual de drogas e armas. Os agentes pararam um veículo que vinha de São Paulo e desconfiaram do comportamento dos ocupantes, que apresentaram nervosismo e informações contraditórias. Durante a vistoria, os policiais encontraram compartimentos ocultos na lataria do carro. Dentro deles estavam escondidos 6 fuzis, 11 pistolas, além de carregadores. Vai até o final isso aqui. Vai até lá do lado. Já vi que era R15. O casal foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Superintendência da Polícia Federal no Rio. Segundo as investigações, o destino das armas seriam comunidades dominadas por facções criminosas. Os suspeitos vão responder por tráfico interestadual de armas e uso restrito. A ação foi coordenada por equipes especializadas da Polícia Federal e integra uma força-tarefa que atua no combate à logística do crime organizado nas rodovias. Segundo a polícia, a apreensão representa um impacto direto no abastecimento de armas para facções criminosas no estado do Rio. A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que transportava 4 fuzis e uma pistola em um veículo com destino à cidade do Rio de Janeiro. A ação aconteceu durante uma barreira policial montada na BR-116, também no sul do estado. Olha só. A interceptação ocorreu durante uma barreira policial montada na rodovia Presidente Dutra, na BR-116, na altura do município de Itatiaia, no sul do estado. Os policiais federais abordaram um veículo de aplicativo que estava vindo do estado de São Paulo e, depois da sinalização positiva do cão farejador no local, realizaram uma checagem nas bagagens que estavam no porta-malas. Após a confirmação da presença do armamento, o material foi apreendido e a mulher que viajava no carro foi presa em flagrante. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas e pelo Grupo de Investigações Sensíveis, representando um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado. As ações desta segunda-feira fazem parte da Força-Tarefa Missão Redentor 2, que tem como prioridade a desarticulação logística e financeira das organizações criminosas, interceptando materiais ilícitos
ilícitos nas rodovias e prevenindo confrontos armados em áreas urbanas sensíveis. A mulher, a pistola e os fuzis apreendidos foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro para a formalização do auto de prisão em flagrante. Ela vai responder pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito. As inscrições para o 45º ciclo do projeto Mais Médicos para o Brasil podem ser feitas até quarta-feira. O projeto é voltado à atuação na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, em regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e também de alto índice de vulnerabilidade, incluindo territórios indígenas onde há escassez ou ausência de médicos. Os profissionais interessados em participar do programa Mais Médicos devem se inscrever por meio da plataforma de gerenciamento de programas de provimento com login da conta do portal gov.br. Neste novo edital, o Ministério da Saúde abriu 1.524 vagas. São 1.351 vagas para equipes de saúde da família, 75 para equipes de consultório na rua e 98 para distritos sanitários especiais indígenas. Todos os médicos podem participar, porém vale destacar que os profissionais formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil terão prioridade na seleção e ocupação de vagas ofertadas pelo Mais Médicos. Perfil 1. Médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado com registro ativo no Conselho Federal de Medicina, o CRM. Perfil 2. Médicos brasileiros formados no exterior, ou seja, intercambistas. E perfil 3. Médicos estrangeiros com habilitação para atuar no exterior. Os profissionais selecionados atuarão por até 48 meses, combinando atendimento direto à população com formação continuada. Vale destacar que o programa oferece uma bolsa formação de R$ 14.121,63 para os médicos matriculados e com a situação regular quanto às atividades educacionais previstas no projeto. No programa, o médico participante deverá cumprir semanalmente a carga horária de 44 horas de atividades que envolvem ensino, pesquisa e extensão, com componente assistencial nas unidades de saúde no município ou distrito em que for alocado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo.
Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, tênis e tênis de mesa. Nós começamos essa edição falando de tênis de mesa. Isso porque o brasileiro Hugo Calderano adiou o sonho do bicampeonato consecutivo e encerrou com medalha de bronze a Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau, na China. Neste domingo, o carioca número 3 do mundo foi superado nas semifinais pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking e atual campeão mundial. O anfitrião levou a melhor por 4-1, quase um ano após amargar o vice-campeonato na edição passada, quando foi derrotado por Calderano na final. Horas depois, Chuqin faturou pela primeira vez na carreira um título de simples em Copa do Mundo. Hugo, com certeza fica aquele gostinho amargo, porque dava aquele sentimento que dava para o título ter saído novamente, né? Exatamente, principalmente por conta do título do ano passado, né, que o Calderano brilhou tanto nessa competição, mas infelizmente não veio. Porém, ele perdeu para o campeão, né, Toledo? A gente tem que destacar isso. É ruim perder? É ruim. Mas pelo menos ele perdeu para aquele que foi considerado o melhor da competição, foi quem se deu o melhor. O adversário é ser batido, né? Exatamente. Então, assim, apesar da derrota, apesar desse bronze, né, que dizendo apesar como se fosse algo ruim ganhar uma medalha de bronze, o Calderano ainda assim teve um ótimo desempenho, fez uma ótima competição e tem tudo para o ano que vem, aí sim, buscar um bicampeonato. Com certeza, vai estar sempre nessa disputa ali com os líderes do ranking mundial. E ainda falando de tênis, mas indo para as quadras, o tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo na primeira rodada no torneio que abre o Giro Europeu de Saiba. De quebra, ele pôs fim ao hiato de 14 anos sem vitórias de brasileiros, sendo que a última foi de Tomás Bellucci sobre o espanhol David Ferrer. E nesta segunda-feira, o carioca de 19 anos, atual número 40 no ranking, avançou a segunda rodada após derrotar o canadense Gabriel Diallo por 2-0 em 1 hora e 25 minutos de partida. Toledo, a gente destaca aqui que não é o que a gente está falando, mas que os especialistas no mundo do tênis estão comentando é que essa participação, esse último jogo e também as últimas partidas do João Fonseca estão sendo muito marcadas pelo amadurecimento, que é justamente a principal questão nesses atletas mais jovens, nesses jovens tenistas e também de outras modalidades que acabam pecando muito, que é a consistência, mas que o João Fonseca está conseguindo brilhar muito nesse tópico. A gente destaca que ele perdeu recentemente para o primeiro e o segundo melhores do mundo, mas ainda assim teve grandes atuações e atuações muito consistentes. E agora, contra um adversário mais fraco, ele também conseguiu manter esse bom desempenho. Como você disse, esse problema da consistência é algo muito rotineiro, claro, para os jovens que não tem todo esse amadurecimento, esses diversos anos de carreira. E a gente comentou também que agora ele está numa consistência de resultados muito melhor. Ele começou o ano muito mal, teve, claro, resultados negativos e agora ele está colhendo esses frutos dessa consistência que merece, né? Exatamente, está conseguindo pegar o ritmo, vamos dizer assim, e está conseguindo ir muito bem. Nós até comentamos em umas edições passadas, no início do ano, no início do mês passado, que justamente a principal questão do João Fonseca não era jogar mal, era justamente faltar essa consistência. E agora ele está conseguindo evoluir nesse quesito e tem tudo para ser um tenista que vai trazer muita alegria aqui para o povo brasileiro. E agora, trocando de esporte e falando de futebol, na barreira do Vasco, quem se deu bem foi o Botafogo. No último sábado, o Glorioso venceu o Cruz Maltino por 2-1 de virada, com direito a um golaço de Matheus Martins, um jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão em São Januário. Toledo, a gente tem que destacar aqui mais um jogo que o time do Vasco começa jogando bem. Não foi uma atuação tão boa, né, nesses primeiros momentos, porque o time do Botafogo estava bem organizado, estava conseguindo jogar bem, mas que depois que o Vasco fez o gol, o time morreu. Ali realmente foi uma situação muito complicada, o time virou a chave, desligou, e aí o Botafogo conseguiu brilhar. Com certeza, e mais um resultado muito bom para o Botafogo, mas vou dar um destaque aqui para o Vasco.
Tem toda essa questão, a questão defensiva agora com o Renato Gaúcho, parece que tem sido um problema, né? A gente tinha esse problema com o Fernando Diniz, não apresentava uma consistência defensiva tão boa, mas foi arrumando, chegaram reforços muito importantes, Robert Renan, isso, claro, ao longo do ano passado, e agora com o Renato Gaúcho parece que esse problema voltou, né? Exatamente, mas eu diria que hoje em dia o problema do Vasco é um problema um pouco diferente. Ano passado, no período, na realidade, com o Fernando Diniz, que é até recente, né, apesar do Diniz, inclusive a gente tem que fazer um pequeno comentário, que foi anunciado pelo Corinthians, uma contratação que para mim não faz sentido nenhum. O Corinthians demitiu o Dorival Júnior por ser um técnico que não trazia resultados no Brasileirão. Aí contratou um técnico que tem uma vitória nos últimos 11 jogos e que o torcedor vascaíno sabe muito bem como é que é um time treinado justamente pelo Fernando Diniz. Mas, voltando no Vasco, o principal problema desse time, nesse quesito defensivo, acaba sendo algumas desatenções, as famosas bobeiras. Igual tinha muito também. Exatamente. Com o Fernando Diniz. Com o Fernando Diniz o time ficava muito exposto. Aí gerava essas questões, gerava todo esse ponto. Só que agora a situação é um pouco diferente. Não é que o time esteja exposto. Agora realmente há algumas falhas individuais e falhas de atenção coletiva que geram esses gols, que geram o Vasco ter tomado gol em todas as rodadas desse Campeonato Brasileiro. Inclusive o primeiro gol do Botafogo, que é um gol de cobertura no goleiro de cabeça dentro da pequena área. São tantas coisas absurdas acontecendo ao mesmo tempo. Eu diria que foi uma falha defensiva, não por conta do Léo Jardim, que até poderia ter defendido aquela bola, mas por conta do restante da defesa que deixou o jogador cabecear, porque estava todo mundo prestando atenção no Edenilson, que estava caído dentro da área, então gerou todo um desbalanceio, que aí sim, terminou numa falha do Léo Jardim. Não diria que é um frangaço. O Léo Jardim, ele tá lá para fazer o básico, né? Exatamente. Quem tem que salvar, na maioria das vezes, são os defensores. O goleiro, no caso, é para ser o último caso. Exatamente, o goleiro é a última linha de defesa, literalmente. Então, ali, aquela bola não... O Léo Jardim falhou numa bola que não deveria ter chegado nele. Foi uma situação que, ele poderia ter devolvido, poderia ter defendido? Sim. Mas ali foi muito mais uma falha da defesa do que do goleiro, pelo menos ao meu ver. Com certeza. E depois, o outro gol, aí a gente tem que fazer um destaque aqui pro golaço do Matheus Martins, que é um jogador que não sabe chutar, mas ali ele acertou com um lance com rara felicidade. Eu vou te falar, ele brilha muito mais em clássico, né? Ele praticamente sempre faz gol contra o Flamengo, isso quando ele era do Fluminense a mesma coisa, agora jogando pelo Botafogo, mesma coisa, e agora fez um gol no Vasco. Exatamente. E o outro destaque, só pra gente poder finalizar, que o Vasco perdeu o jogo de 2-1. E também, apesar de todas essas questões defensivas que a gente está comentando, o Tietê perdeu um gol inacreditável que traria pelo menos mais um pontinho pro Vasco. E o Nuno Moreira, no lance seguinte do gol, ele perde um outro gol inacreditável. Então, assim, é um jogo que sim, foi uma derrota do Vasco, foi com muito mérito do Botafogo, mas a gente pode dizer que o Vasco perdeu pontos para ele mesmo nesse quesito, principalmente levando essas outras situações. E também uma outra coisa que a gente não pode deixar, uma polêmica da não expulsão do Saldívia. Foi um zagueiro que ele deu ali, ele era o último lance, e ele fez uma falta, muito se falou sobre a expulsão dele, só que vendo o replay, ele nem acertou o jogador do Botafogo, né? Com certeza, é algo que a gente sempre vai comentar aqui, né? E no mesmo dia, no sábado, o Fluminense empatou em 1-1 com o Curitiba jogando fora de casa. Agora o time carioca ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, empatado com o São Paulo, o segundo colocado. Eu vou dar um destaque a esse jogo também da arbitragem. O Fluminense teve um gol muito mal anulado também, que ia ser um bonito gol de cabeça. Exatamente, seria um bonito gol. Eu até acho que tem uma infração ali do jogador do Fluminense, eu acho que ele empurrou o jogador do Curitiba, só que é um lance que quem tem que marcar é o árbitro de campo, não é o VAR. Exato. É um lance ali que se o árbitro de campo, que estava olhando pro lance, estava olhando tudo, ele não achou lance falta... parado ainda, lance né? parado, eu acho que é um lance que o árbitro de vídeo não pode interferir de maneira alguma, não pode mesmo. Sim, foi falta, mas na minha visão foi falta na realidade, só que é um lance que o árbitro tem que ter a sua responsabilidade, tem que marcar ali. Se ele não marcou, eu não diria que é o árbitro, não é o árbitro de vídeo, porque a gente sabe, quando o VAR chama aqui no Brasil, dificilmente o árbitro mantém a sua opinião. Então realmente é uma situação muito complicada e que o Fluminense acabou sendo um pouco prejudicado, né, Toledo? Porque agora são 5 pontos, antes eram apenas 3 de diferença para o líder Palmeiras.
Pressionado após a derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não fez uma partida brilhante contra o Santos no domingo e iniciou a partida perdendo diante de mais de 68 mil pessoas no Maracanã, mas virou sobre o Peixe em 7 minutos e venceu por 3-1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro, chegando aos 17 pontos. O duelo não foi fácil e veio recheado de emoção, com virada, golaço e até gol rubro-negro anulado. Toledo, a gente tem que destacar aqui que esse foi um jogo dos golaços, aquele gol do Lautaro Dias, que é aquele atacante que quase não faz gol, mas que contra o Flamengo nesse primeiro tempo fez um belíssimo, não é mesmo? Foi um golaço, o Léo Ortiz ele acaba falhando, tenta fechar o chute, tem que contar, claro, com aquele entrosamento com o goleiro, mas não foi o caso. O Lautaro Dias teve mérito, obviamente, chutou muito bem, sem chances para o Rossi. Exatamente, mas aí termina o primeiro tempo, o Flamengo joga muito mal, mas no segundo tempo a história é outra, não é mesmo? Exato, a torcida do Flamengo estava no estádio, vaiou o time na saída do primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, mas aí logo em seguida, no iniciozinho do segundo tempo, Leonardo Jardim mexe no time, tira as peças que estavam mal, principalmente o Everton Araújo, que é um jogador de muitos passos para trás, um jogador que infelizmente meio que se perdeu, né? Ainda estava bem no início do ano, mas aí entrou o Paquetá, com certeza ele mudou o jogo todo e fez um golaço também. Exatamente, um belíssimo gol do Paquetá. Eu acho que inclusive ele rouba o gol bonito do jogo, né? Eu acho o gol do Paquetá mais bonito, inclusive que do Lautaro Dias. Eu acho que é uma jogada mais rápida, eu gostei mais do gol do Paquetá. O Paquetá que está jogando muito bem nessas últimas partidas, né? Pelo menos está tendo bons números, não necessariamente faz grandes atuações, mas tem bons muito números. Polivalente, né? Exatamente, consegue marcar, consegue atacar. Então realmente é um jogador muito útil e que está conseguindo se destacar finalmente para esse time do Flamengo. E além dele, a gente também tem os outros jogadores que participaram nessa virada, gol do Pedro. Então realmente é um resultado muito importante para esse time do Flamengo, que precisava se provar para a torcida, principalmente depois daquele 3-0 que tomou para o Red Bull Bragantino. Voltou da data foi um FIFA grande dormindo, baque. né? Exatamente. Dormiu até metade do jogo, mas aí no segundo tempo no Maracanã realmente o time acordou. Olha, só pra gente brilhar. finalizar nosso Correio Esportivo, nosso tempo tá acabando. Teve um gol também anulado, um gol de cabeça do Léo Ortiz, um gol, na verdade, do Léo Ortiz, que ele estava impedido. Na hora eu até pensei que ele não estava, mas ele acaba resvalando na bola e com certeza é um gol que deveria ser anulado, mas que teve suas dúvidas ali na hora. O problema ficou muito tempo parado. Exatamente, a gente tem um grande problema na arbitragem, do árbitro de vídeo, essa falta de comunicação, esse excesso de comunicação muitas das Foram vezes. 5 minutos e 30. Exatamente, e um jogador que estava claramente impedido, então assim, era um lance que devia ser rapidamente revisado. Então, mais uma falha dessa arbitragem. A gente trouxe 3 falhas de arbitragem em um Correio Esportivo falando de 3 jogos. Né? Então, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Nossa arbitragem é uma maravilha, né, Toledo? Mas então, gente, com essas informações, nós encerramos mais esse Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Mês de abril começa com clima típico de outono e previsão indica temperaturas estáveis e chuva dentro da média no estado do Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00,
A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Olha só, gente, o mês de abril deve ter um clima típico de outono na região sudeste, com temperaturas estáveis e volumes de chuva próximos da média. Já na região serrana do Rio de Janeiro, a previsão é que ocorram algumas variações no clima ao longo das próximas semanas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no estado do Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar próximas da média para o período, sem grandes extremos. A chuva também tende a se manter dentro do esperado para abril, com possibilidade de volumes um pouco mais elevados em áreas do litoral. Na região serrana, o cenário é de dias de sol entre nuvens, intercalados com pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde e da noite. Essas mudanças são típicas do outono, uma estação marcada por variações rápidas no tempo ao longo do dia, o que exige a atenção da população. Mesmo sem a previsão de extremos, especialistas alertam para dias mais quentes em alguns períodos, com temperaturas podendo chegar perto dos 30 graus, seguidas por momentos de instabilidade. Até o dia 8 de abril, o tempo deve permanecer estável na região serrana, com predomínio de sol e poucas nuvens. A partir daí, a umidade aumenta e favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e da noite, mantendo o padrão típico do outono. Nesta terça-feira, toda a circulação atmosférica, toda a condição maior de chuva, ela se volta para o sul do país, com a formação de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, que tende a se deslocar para o oceano, formando o que nós chamamos de ciclone extratropical. Esse sistema deve avançar pelo país nos próximos dias, com a formação de uma frente fria que começa a influenciar o tempo no sudeste entre quarta e quinta-feira. A mudança marca o início de um período de maior instabilidade. Então, terça e quinta, variação de nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva isolada, tá? Considerando o ciclo diurno de temperatura e umidade, e por se tratar de uma região de serra, então, existe aí possibilidade de chuvas isoladas, mas nada que chame muito a atenção. Entretanto, de quarta a quinta-feira, com a chegada do sistema frontal, aí sim a gente passa a ter condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas
na quinta e sexta-feira. Com a chegada dessa frente fria, a tendência é de aumento de nuvens e leve queda nas temperaturas máximas. Após a passagem do sistema, o ar fica mais frio e úmido, deixando as manhãs mais frescas, mas sem previsão de frio intenso. Então, teremos aí chuva ainda nesse final de estação chuvosa. Lembrando que abril é a transição entre a estação chuvosa e a estação seca, então a gente ainda tem alguma chuva nesse início do mês. E ali, a partir da segunda quinzena, as chuvas se tornam cada vez menos frequentes e a temperatura começa a variar mais ao longo do dia. E para complementar o assunto, vamos agora para a previsão do tempo. A gente acabamos de ver agora o prognóstico para o mês de abril, né? Mas é claro, a gente quer saber como é que fica amanhã, quarta-feira, o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Como é que fica o tempo e também as temperaturas aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente vai passar agora, essa quarta-feira, vai ser bem parecida com hoje, praticamente todas as cidades da nossa região de cobertura. E assim em Nova Friburgo também. Lá na cidade, o dia vai ser de muitas nuvens, com algumas aberturas no sol. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira vai ser de muitas nuvens durante todo o dia, também com algumas aberturas de sol. E as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e com alguns períodos de céu nublado. E à noite, também com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão também vai ser bem parecida. O dia vai ser de sol com muitas nuvens, com alguns períodos de céu nublado. E à noite, também com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Ou seja, Mariana, as temperaturas, como a gente sempre comenta aqui, as temperaturas nas cidades da região do centro-sul do estado, Paraíba do Sul e Três Rios, mais elevadas comparadas às cidades da região serrana. E é claro, um destaque que não chove em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Pois é, Gabriel, a gente pode ver que a previsão está muito estável, né? Desde o início do outono, tá assim esse tempo de sol com aumento de nuvens, em alguns dias com possibilidade de chuva, mas para amanhã, quarta-feira, como você acabou de falar, não temos previsão de chuva para nenhuma das nossas cidades aqui de cobertura. Em destaque, as temperaturas máximas, a previsão para a região serrana é ali perto da casa dos 30 graus, agora 27 graus, 26 graus e 27 graus, e na região centro-sul do estado, já passando dos 30 graus, então a tendência é que amanhã seja um pouquinho mais quente do que hoje, terça-feira. No mais, Gabriel, muito obrigada por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. As denúncias podem ser enviadas para nós através do nosso WhatsApp, nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.